Olá, amigos! Estamos dando sequência aqui nos canais digitais VEG Esportes, a nossa série de entrevistas nesta semana com os candidatos à diretoria executiva do Avaí Futebol Clube, que terá no sábado a sua eleição para a diretoria e também de novos conselheiros. Já conversamos aqui no decorrer da semana, nos últimos dias, com o atual presidente, candidato à reeleição Francisco Batistotti, e com o candidato Carlos Bonatelli e o seu vice Gilson Kremer. Hoje é a vez da gente conversar e receber aqui nos estúdios VEG Esportes o candidato da Chapa 2, Avaí Centenário, Paixão e Inovação, Júlio César Rett, e o seu vice, Bruno Comiccioli. Aqui estamos com a equipe VEG Esportes para encaminhar justamente os encaminhamentos, para a gente poder ouvir todos os projetos desta chapa para a próxima gestão de 4 anos do Avaí Futebol Clube. Inicialmente, apresentação sua, Júlio, a sua, Bruno, ao torcedor havaiano, porventura algum sócio que ainda não os conheçam, né? Apresentação aqui nos canais VEG Esportes. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Obrigado, agradeço aí a oportunidade de participação, agradeço a oportunidade de conversar com o torcedor havaiano, que é quem vai decidir essa eleição. Ele vai decidir quem que vai ser o novo mandatário do Avaí. Então, eu tenho a minha oportunidade de falar com eles. Tenho 53 anos, casado, 2 filhos, sou empresário na parte de consultoria e chegou a hora de colocar os meus serviços ao Avaí. É uma paixão que já tem há muito tempo e me sinto totalmente preparado para realizar um bom trabalho. Boa noite, obrigado pela oportunidade de nos apresentarmos. Miguel Couterman, Sérgio, Paulo Branchi, um abraço especial, uma saudação especial à torcida havaiana, que fez a diferença mais uma vez no último domingo. Meu nome é Bruno Comiccioli, eu tenho 37 anos, casado, pai da Cecília, de 4 anos, esperando o Vicente para janeiro de 2022. Trabalho com futebol, com esporte, desde 2009, quando iniciei minha especialização em Direito Desportivo Internacional. Segui no caminho do esporte, atuando como advogado, segui a minha especialização como gestor, fiz um MBA de gestão de futebol na Inglaterra, e no período de 2011 a 2020 atuei como advogado do Avaí, compus o corpo jurídico do Avaí Futebol Clube, convidado pelo então presidente Zunino, participei da gestão do Dr. Newton e mais recentemente da gestão do presidente Batistotti, e é um excelente momento para que a gente se apresente as propostas da nossa chapa. Obrigado. Bom, por que candidato? Por que a candidatura à presidência do Avaí? O Avaí tem um enorme potencial. É um clube que tem um enorme potencial numa grande cidade. Então, esse é um dos pontos que eu gostaria de abordar. Eu acho que eu me sinto totalmente preparado para gerenciar um clube desse porte, que tem uma missão importante. Nós estamos sempre atuando, se a gente considerar uma Série A e uma Série B de 20, 40 times, o Avaí tem ao longo dos últimos 10 anos alternado entre 16º, 24º e 26º lugar, quase subindo ou subindo, mas quando sobe, cai. Nós temos que sair desse nível. E a nossa chapa, a proposta, é que a gente faça alguma coisa diferente, melhor, para a gente conseguir dar esse passo à frente, de jogar uma Série A, permanecer por um período longo. Então, eu vou ter a oportunidade de conversar sobre isso, mas o grande foco é fazer o que as organizações exponenciais têm feito, que é usar a tecnologia para ganhar produtividade, para ter ganho. Então, um dos pilares da nossa chapa, primeiro, paixão. Segundo, inovação. Nós temos a chapa Avaí Centenário, o nome da chapa, inspirou porque o Avaí, na metade do próximo mandato, vai fazer os seus 100 anos. E como é que nós chegamos a 98 e vai chegar a 100 anos? Muito na base da paixão. Então, nós queremos representar esse sentimento. Mas, para a gente passar os 100 anos e ir para frente, nós temos que usar inovação. Inovação com tecnologia. Então, sou empresário da área,
me sinto preparado para conduzir o clube por esse caminho para alcançar um nível maior de permanência na Série A e, por que não, beliscar, volta e meia, uma participação numa Sul-Americana. Ô, Júlio, você conhece bem a administração atual do Avaí, você foi assessor, segundo o panfleto aqui, assessor especial da presidência, cargo sem remuneração. Não vai ser o caso agora, foi aprovado pelo Conselho Deliberativo a remuneração, uma boa remuneração para o presidente, para o vice e, se for o caso, para os dirigentes. O que faz a atual direção do Avaí que a tua administração, se eleito for, não vai fazer? Bom, realmente eu participei do mandato do Batistotti, sendo assessor especial. Era um cargo não remunerado, mas eu não tinha nem orçamento no clube, não tinha uma cadeira, não tinha uma mesa, mas eu ia toda sexta-feira, ou quase toda sexta-feira, na parte da tarde, que eu tinha minhas atividades como consultor, e assessorava o clube no que precisasse, inclusive o presidente Batistotti. Nessa convivência, eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho melhor os bastidores da gestão, o modus operandi, né? E eu percebi que precisava e precisa ter uma mudança de filosofia interna, trazer o profissionalismo para dentro do Avaí. Porque o que eu estava fazendo era uma espécie de filantropia, né? Eu não tinha o comprometimento assim todo o meu tempo e todo o meu esforço para realizar o trabalho. Estava envolvido, mas não estava comprometido. O comprometimento assim é de tempo, né? O tempo não era um tempo muito curto. Usava o meu network, usava minhas ideias para ajudar na gestão, né? Então por isso estava comprometido, mas ao mesmo tempo não era uma constância. Não acompanhava muito bem, não conseguia acompanhar muito bem de perto as coisas. E eu tinha falado várias vezes para o presidente Batistotti que a área de negócios, a área de busca de recursos e patrocínios precisava de um profissional dedicado full time e com competência naquela atividade, né? Mas essas foram constatações que eu fiz no andar da carruagem lá do trabalho. O Avaí ele tem algumas excelentes qualidades lá dentro, né, que é justamente a dedicação dos funcionários. Eles vestem a camisa, eles são 100% comprometidos, mas assim, é difícil tu ver um funcionário receber um treinamento para ganhar produtividade ou para ganhar uma... Não existe um programa institucional de acompanhamento de carreira e de cargos e salários e evolução em processos de avaliação do desempenho, né? Então, pretendo utilizar a partir do planejamento estratégico que o Avaí já tem, trazer algumas inovações que nós estamos trazendo aqui no nosso programa de campanha, com o intuito de modernizar a gestão, trazendo essa questão de análise de desempenho das funções, informatizando mais o clube. O clube tem uma ferramenta TOTUS, que é um software integrado de gestão que serve para várias empresas, mas assim é subutilizado, né? Temos que ter, por exemplo, que haja um orçamento e que a gente faça os gastos em virtude desse orçamento sendo controlados por um sistema. Aí facilita a questão da contabilização e do controle financeiro, tendo um fluxo de caixa, para evitar situações como a gente está vendo aqui, que os jogadores estão com 4 meses de salário atrasado, CLT, e 8 meses de direito de imagem. Então, os próprios funcionários também têm atrasos salariais constantes. Então, o foco é você ter uma gestão profissional e trazer essa gestão profissional para dentro do Avaí, né, para que o clube saia desse estágio e vá para um estágio superior. Júlio, você está dando alguns exemplos aí de inovação, de uso de tecnologia na gestão administrativa. E você dos 3 candidatos, o que tem tocado mais nesse ponto, da inovação e da tecnologia. Tem que avançar mais, pensar na área do futebol, como isso pode entrar, né,
na conquista de mais receita, com as ideias de tokens, hoje muito comum, né? Fan tokens, o tokens com participação em direito de formação de atleta. Nessa linha aí, o que você prevê, imagina, o que dá para executar dentro do Avaí? Paulo, a questão da inovação, da tecnologia, tá? Ela tem que permear a vida, a todas as áreas do clube. Todas as áreas do clube podem se beneficiar da tecnologia, né? No futebol não é diferente. Na nossa nominata, se vocês observarem ali os nomes que estão apoiando e dando sustentação a essa chapa, nós temos ali vários empresários da área de tecnologia que já se prontificaram a ajudar o projeto do Hub do Avaí. Nós vamos ter um Hub de tecnologia, nós vamos ter um head de tecnologia, trabalhar com infraestrutura, nós vamos ter um conjunto de softwares e vamos lidar com Big Data. Nós vamos usar os dados de performance dos jogadores, a nível nacional e da América do Sul, para servir de subsídio para o diretor de futebol compor o elenco. Nós temos que ter, a gente chama dentro da nossa chapa ali uma questão do DNA havaiano, que é, digamos, a referência do tipo de jogador, das características do jogador que a gente busca. E aí a gente vai usar a tecnologia para ajudar a selecionar entre os jogadores que estão no mercado, para que a gente possa montar um elenco que fique na Série A, que consiga esse objetivo que nós estamos nos propondo. Então, a questão da tecnologia no futebol não é só no futebol, mas sim para arrecadação de receitas. Como você falou do token, é uma alternativa. Monetização das nossas redes sociais. A gente tem a TV Avaí no YouTube, Instagram, Twitter, mas o clube não ganha um centavo com a movimentação que faz dentro do clube, né? Nós temos o Avaí Store, que tem uma Avaí Store na Ressacada e outra no Aeroporto Internacional de Florianópolis. Onde está a nossa loja virtual e qual é o esforço que o clube faz para fazer a venda dos produtos de uma forma virtual? Muitas das compras hoje em dia são feitas via celular por impulso, né? Então, num jogo memorável, como foi o jogo de domingo, que o Avaí quase matou do coração toda a torcida, né? Fazer um gol aos 44 do segundo tempo, dando o acesso. Ali, assim, a torcida estava em êxtase. Naquele momento, se você tem ferramentas tecnológicas para ofertar algum produto, a camiseta do acesso, sei lá, alguma coisa assim que a gente possa vir a usar a criatividade para fazer, a tecnologia tem que servir para apoiar as iniciativas do clube. Falei da questão da avaliação de desempenho dos funcionários, também tem tecnologia para isso. E assim várias outras questões. A base, o Avaí tem que trabalhar com a base. O Avaí, a gênese, o único caminho possível é ser um clube formador. A base também tem que captar elencos e avaliar o seu elenco atual em cima de dados. Usar a ciência, a estatística e o Big Data que está promovendo essa revolução que a gente acompanha diariamente na nossa vida, com o celular, com o computador, com tudo mais, nós temos que trazer isso para dentro do clube. Até quando o Avaí vai esperar para dar esse passo? Essa que é a grande pergunta. Então, até voltando para a primeira pergunta que o Miguel, assim, o que me motiva? Eu quero fazer algo diferente. Só um louco faz a mesma coisa e espera um resultado diferente. Então, eu não sou louco, eu tenho uma ideia, tenho um propósito e tenho um grupo de apoio que vai trabalhar comigo. Eu vou trazer as pessoas, não é um projeto pessoal, é um projeto coletivo. E só vou construir isso sendo um facilitador das atividades, e não eu, puxar tudo para mim. Júlio, Bruno, foi citado a questão do apoio grande de empresários, enfim, que já manifestaram, estão trabalhando em prol da Chapa 2. Pode ser dito quem são esses empresários, quais são ou quais serão esses apoios que dão esse suporte forte à Chapa? Eu quero
não cometer nenhuma injustiça aqui, não deixar ninguém... Na verdade, são 177 nomes que compõem a nossa nominata do Conselho Deliberativo, mais uma série de apoiadores dentre os 3.100 associados com direito a voto, mais uma série de apoiadores, de torcedores do Avaí que, por alguma razão, não votam ainda. Mas no ramo empresarial de Florianópolis, que se destacam, família Queires, Walter, Landinho, Ronaldo, Tulo Cavalazzi, Eduardo Gomes, Jaime de Paula, Cacá de Paula, grande representatividade, família Zunino, Gabriel e Gisele Zunino, o Guilherme Grilo, enfim, tenho certeza que eu estou esquecendo, citei 10 e poderia citar os 167 outros nomes da nossa nominata, que cada um deles tem um apoio relevante na Daniel construção. Araújo também, né? Daniel Araújo, muito importante para a gente, muito importante, uma pessoa que está nos orientando, não só nesse processo, mas tenho certeza que vai nos ajudar a construir o primeiro pilar do nosso projeto, que é a reaproximação com o torcedor, a gente conseguir conversar de novo com o torcedor, trazer esse torcedor que está um pouco machucado, está um pouco magoado, então trazer ele de novo, fazer com que ele viva de novo o Avaí, consuma o Avaí, se veja representado nas coisas do Avaí. Então, todo esse grupo de apoio, para a gente é muito importante, e são pessoas que já entregaram muito para o clube, e são pessoas relevantes no dia a dia do clube, e essas pessoas a gente não pode prescindir. E o que representa o apoio do movimento Nosso Avaí, que foi uma novidade que surgiu com uma atuação muito forte em redes sociais nos últimos anos? O movimento Nosso Avaí é talvez assim, o que mais de novo e mais de inspirador aconteceu na rede social nos últimos anos no Avaí. O apoio deles para a gente é muito importante porque eles contribuíram e contribuem, estão nos ajudando na construção, na elaboração desse plano de gestão. Quando a gente conversou, e eu tenho ciência de que eles procuraram e conversaram com as demais chapas no sentido de entender quais eram as propostas, para a gente foi um casamento muito fácil, porque a gente tinha muitas ideias convergentes, muitas ideias próximas. Então, questão da transparência, profissionalização, a reaproximação com o torcedor, de novo, eu falo. Então assim, essa série de proposições que eles colocaram nos últimos meses nas redes sociais e espalharam essas ideias, elas eram muito convergentes com a nossa. Então, ter o apoio deles para a gente representa também muito no sentido que há uma convergência com o que o torcedor quer. Então, se as ideias estão próximas, a gente sente que está no caminho certo. Ô, Júlio, agora é Júlio, sabe? Júlio agora. Ô, Júlio, é o seguinte, você falou aí no começo que o Avaí está com 4 meses de atraso, tem 8 meses de atraso de direito de imagem, tá? Funcionários e por aí fora. Aí você ganha a eleição, vocês ganham a eleição. Aí dia 1º de janeiro. E aí, como é que vocês vão arrumar dinheiro para botar isso em dia? Miguel, não é só a questão dos salários de 4 e 8 de imagem ali, né? 4 de CLT e 8 de imagem. O Avaí tem recebido várias contestações aí da Justiça Federal com um não recolhimento de impostos. Então tem um monte de impostos ali a pagar. Nós temos um ato trabalhista que o Avaí vem pagando, que é uma questão que eu vou ter que gerenciar. Vou ter que trabalhar com ato trabalhista. O Avaí assinou o Profut, que renegociou várias dívidas que tinha do passado, tem um recurso que tem para manter o Profut. Impostos atrasados, tem a alternativa do Refis, do governo federal, para você fazer um parcelamento. Então, a questão do salário, ela é relevante e importante, né? Isso deve dar aí em torno, vencido hoje já, uns quase 7 milhões, tá? E ainda tem o 13º, tem o dezembro e tem o 13º, que eu vou tomar posse, se eu ganhar a eleição, né? Se a torcida do Avaí quiser, só no dia 1º de janeiro.
né? Então, o que acontece? Eu vou ter que... Primeiro ato da gestão é fazer uma auditoria completa das contas do Avaí. Eu preciso saber exatamente quais são os credores, para quanto que deve e qual é o prazo que eu tenho que pagar esses credores. E aí eu vou ter um recurso. Esse recurso eu vou ter que fazer caber. Senão eu vou ter que negociar com os credores para alongar o prazo. Então não tem muito que ser diferente disso. Você tem que pegar, entender caso a caso, contrato a contrato, entender como é que se faz as questões, né? Então, Miguel, eu já sabia dessa situação e eu tenho um plano para gerir o Avaí, mesmo com todas essas dificuldades. O presidente Batistotti tem dito que, com o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, há recursos para cobrir a dívida imediata, que a dívida de longo prazo está, de certa forma, equilibrada, de acordo com os balanços. Qual é a realidade que você verifica? É muito diferente disso, considerando os balanços já conhecidos e a realidade de 2021, que ainda vai aparecer lá no mês de janeiro? Quando eu me desliguei do Avaí, né, na prática foi em 2020, mas oficialmente eu saí do clube em abril de 21, tá? Eu, até abril, conhecia a realidade financeira do clube 2020, principalmente porque o Conselho Deliberativo discutiu amplamente a questão das contas, as contas que o presidente apresentou e que foram rejeitadas pelo Conselho. Então, essa fotografia que eu tenho era uma dívida de em torno de 67 milhões de reais. Tá? Agora, numa reunião recente do Conselho, o Spiro Diamantaras, presidente do Conselho Deliberativo do Avaí, que foi nomeado pelo juiz do trabalho, do ato trabalhista, como uma espécie de não sei se interventor, mas um fiscalizador, gestor dos pagamentos dos salários do Avaí. Porque o juiz não quer que esses salários atrasados vá cair no ato trabalhista para depois ter um caminho mais dificultado para os empregados. E está certo o juiz. E aí o Spiros, nessa reunião, ele relatou que estava com esses atrasos aí, como não pagou nada, soma mais um mês, mas a dívida do Avaí, em termos de tributos e outros fornecedores, ela deve estar chegando em torno de quase 100 milhões. Quase 100 milhões de reais. Essa é uma informação dada pelo presidente do Conselho Deliberativo do Avaí na última na reunião extraordinária, que teve o quê? Um mês atrás, mais ou menos, Bruno? Então, essa realidade eu não conheço em detalhes, mas eu vou fazer uma auditoria para conhecer em detalhes, e aí eu tenho que ter um plano de ação conjunto para trabalhar com essas dívidas em conjunto. Muitas vezes, quando você tem empresas com um débito recorrente, os próprios credores já estão cansados de cobrar e eles estão mais propensos a você fazer um bom acordo. Deve 30 mil, faz 3 anos que eu não consigo comprar 30 mil daquele cara, ele está me dando 12 à vista, cara, me dá os 12 e eu vou esquecer os 30. Então, esse tipo de prática, nós vamos ter que olhar contrato por contrato, verificar as possibilidades de redução de dívida, né? E parcelamento. Se não der para reduzir, você tem que parcelar a longo prazo para você ter um fôlego. Mas eu gostaria até de saber qual é a mágica que o presidente Batistotti está querendo fazer, se ele está pegando um recurso que é 2022 para pagar uma dívida de 21. Como é que ele vai fazer um time para ficar na Série A? Então é quase certo que a gente já está apontando o caminho de queda do ano que vem. Então esse raciocínio não fecha para mim. Ô Júlio, você falou agora que o teu primeiro plano, o teu primeiro passo, se eleito, vai ser uma auditoria para conhecer os meandros. Primeiro ato, o primeiro ato. O primeiro ato é para conhecer tudo. Da onde é que vêm as dívidas, ou da onde é que as dívidas poderão aparecer, etc, etc. Quanto devo, quanto tenho a receber, etc. Muito bem. Mas você não entrou no escuro para ser presidente do Avaí, deixar a tua família de lado, a tua empresa de lado, para assumir uma função pública
que vai virar vidraça em rede social, tu sabes disso, o tamanho da pancada que vem pela frente. Quanto, eu fiz essa pergunta para todos eles, quanto precisa o Avaí hoje para fechar a gestão, para fechar a gaveta de 2021, para tu abrir a do ano que vem como presidente, se fores, sem se preocupar com o que ficou para trás. Hoje, qual é o montante do pepino? Se você olhar pelo lado do regime de competência contábil, né, você tem lá 67 para quase 100, esse é o furo. Né? 30 milhões, 35 milhões. Tá? Eu não sei exatamente. Para zerar 2021. Para zerar 2021. Agora... Sem precisar mexer no que vem lá da Série A, é isso? Para fechar o 21, é um torno de 30 milhões, porque vai ser o aumento total da dívida. E esse aumento total da dívida envolve tudo. Mas tem certas dívidas que tu não precisa, elas não são execuíveis a curto prazo, elas têm um longo prazo. E aí, se tu olhar do regime de caixa, quanto que o clube vai precisar, eu estou estimando aí em torno de 15 milhões de reais. Então, 30, 35 para fechar o furo de 2021, mas de disponibilidade de caixa para você manter funcionando. É o pagamento imediato. Né? Exatamente. Júlio, Bruno, quando a gente divulga nos nossos canais da VEG alguma notícia referente a eleições, a confirmação de candidatos, sempre surgem aqueles comentários. Não, agora que vai ser remunerado para presidente e vice, tem um monte de gente aparecendo para se candidatar. Como é que os senhores viram essa mudança no estatuto que prevê esse pagamento a partir do ano que vem? E se até essa mudança que gera essa remuneração para presidente e para vice foi um fator preponderante para a decisão de se apresentar como chapa? Assim, essa mudança no estatuto, ela foi uma mudança muito desejada pelo Conselho. E acredito que o Conselho, como representante da totalidade dos torcedores, então esse desejo ele se estende para grande parte dos torcedores. Tanto é que tanto na reunião do Conselho, que aprovou a remuneração, como depois na Assembleia Geral, que é formado por todos os associados com 1 ano de associação, não houve praticamente contestação. No Conselho teve uma pequena contestação em relação aos valores, mas não à remuneração em si, não ao fato de ser remunerado. E na Assembleia Geral sequer foi mencionado e foi aprovado por unanimidade. A intenção de remunerar o presidente é ampliar a participação de quem quer que seja, de qualquer pessoa que seja sócio do Avaí, que cumpra os requisitos estatutários de participar da vida do clube. Quanto mais participação houver no clube, quanto mais pessoas dispostas a ajudar o clube a participar da vida política do clube, o clube ganha. Esse processo que nós estamos passando agora, de ter 3 chapas, de ter diversos debates, isso é enriquecedor para o clube. Isso coloca o dedo nos problemas. Isso faz com que a realidade do clube seja vista. Os problemas dos clubes sejam vistos e debatidos. E isso é salutar. O clube só ganha com isso. O processo democrático é importante e, certamente, o fato de haver remuneração trouxe muitas dessas pessoas que estão concorrendo e não trariam se não fosse assim. E isso é bom. Isso é bom para o clube. Tem um outro aspecto, né? Se você pegar no mercado uma empresa com 220 funcionários, que é o número de funcionários que o Avaí tem. Quantos? 220 funcionários. Isso inclui atletas também. Todos os atletas com contrato profissional. Você tem ali um orçamento Série B na faixa de 40 milhões, 35, 40 milhões, e um orçamento na Série A de 80, 85 milhões. Isso, olhando a questão histórica, poderia aumentar isso aí caso a gente ficasse acima de 16º com algumas premiações pagas pelo Campeonato Brasileiro. Então, é uma empresa de 40, 80 milhões com 220 pessoas envolvidas. Um CEO, um presidente de uma empresa com esse porte, qual é o valor que é cobrado no mercado? Mesmo com essa situação de profissionalização aqui, ele não é um salário atrativo de um desses caras top de mercado. Entende? É isso que nós temos que ver. Ou a gente vai olhar o Avaí
do ponto de vista mínimo, né, curto, ou a gente vai olhar o Avaí para frente. Eu prefiro olhar o Avaí para frente. Nós precisamos que, daqui a um tempo, esse salário seja modificado e tenha dado um incentivo para atrair um cara muito melhor. Entendeu? Essa que é o raciocínio que foi dado pelo Conselho. Dedicação exclusiva ao clube. Exatamente. A pessoa tem que dedicar exclusivamente ao clube. Exatamente. Porque até agora o presidente do Avaí, aliás, o presidente do Avaí não, os presidentes do Avaí, dos clubes, do Figueirense, por aí afora, eram colaboradores, né? Não recebiam nada, né? Eram amadores, no caso, né? Júlio, você, pela tua empresa, né, pela tua origem, é do lado da tecnologia, modernização, você acabou de falar, de softwares, enfim. Até onde vai isso puxando para o futebol, para dentro do futebol, para aquilo que eu costumo dar eu fiz um paralelo aqui, que um clube de futebol é um grande trem. Cada setor é um vagão, mas o que puxa a locomotiva é o futebol. Futebol bem, clube bem. Futebol mal, o clube acompanha. Onde é que encaixa esse teu pensamento de tecnologia para o futebol, que o torcedor é aquele ainda quase do tempo do radinho? Gostei dessa analogia com o trem, né? E a velocidade do trem é do vagão mais lento, né? Então, essa é a questão de você identificar os problemas do clube. Qual é o vagão mais lento do Avaí? E aí usar a tecnologia. Mas deixa eu voltar um pouquinho, né? Na minha apresentação, eu não citei. Quando eu vim morar em Florianópolis, com 16 anos, eu fui cursar computação na UFSC e fazer administração na ESAG, curso de administração da ESAG, Escola Superior de Administração e Gerência. Com 2 anos de computação, eu saí da computação e entrei no direito na UFSC. E eu acabei me formando na ESAG e também em direito. Comecei a trabalhar com tecnologia porque eu já conhecia um pouquinho da questão da computação e era a associação da gestão com a tecnologia, né? E aí, eu progredindo na carreira, passando por algumas empresas, eu fui estudar, fazer um mestrado na DePaul University em Chicago. Eu morei 3 anos em Chicago e lá trabalhei num projeto de implementação do sistema daquela universidade, reformulando processos e tudo mais, que é a questão bem o cerne do que nós estamos conversando, é a aplicação da tecnologia na gestão, certo? Fiz esse projeto também aqui na Unisul, voltei para a Unisul, implementamos o sistema aqui da Unisul, e depois eu comecei a abrir uma consultoria para fazer esse tipo de trabalho em outras empresas, na área de varejo, né, no grupo Call Center da Gabriela Calçados, Estúdio Z, e também fiz um projeto na Genera, que é uma empresa aqui de Florianópolis, na área de educação. Então, assim, em vários setores, tanto educação, quanto varejo, quanto software de prestar serviços para educacionais, eu vi exemplos do como fazer essa associação de tecnologia com gestão. E agora meu desafio é trazer isso para dentro do futebol. E aí o ponto é o seguinte: em todos os vagões vai ter que ter uma pitadinha de tecnologia, e em graus diferentes e remédios diferentes. Eu tenho que aumentar a velocidade desse trem. Mas não é só regular o vagão mais lento. Colocar força na locomotiva, que é o futebol. Então, a questão do futebol, trazer a tecnologia, ela vai estar atrelada, primeiro, à questão de você montar um elenco, usar a Big Data com os dados estatísticos e de performance dos jogadores, para que você monte um elenco mais próximo do que você quer, naquela referência do DNA havaiano. Ao mesmo tempo, quando você monta o elenco, você tem um ano inteiro para trabalhar um calendário, você tem que ter preparação física adequada para que esses atletas desempenhem ao máximo, e tu vai usar o quê? Tecnologia, os dados, né? A gente vê esses testes de CK, mas tem uma série de outros dados que vão apontando uma fadiga de um jogador que você tem que tirar um pouquinho o pé dele em partidas ou diminuir a carga de treino, ou fazer uma fisioterapia ou alguma coisa que também tem dados científicos para trabalhar. Parte psicológica, então o atleta pode estar bem fisicamente, pode ser um bom atleta, mas pode não estar rendendo por uma questão psicológica. Também tem ferramentas para você chegar num grau menor de informatização, é claro, mas também
você tem essas condições. Então, estamos falando aí dos apoiadores. Na parte de tecnologia, se vocês olharem no avaicentenario.com.br, tá? Vocês podem procurar o nosso plano de ação e tem uma área só de tecnologia. Lá a gente vai criar um hub do Avaí, e aí, ali vai ter esse departamento, vai perpassar todos os departamentos, inclusive o departamento de futebol, que vai ser o primeiro foco. E dos nossos apoiadores, eu posso destacar o Gustavo Tremel do Vale Pereira, que era da Decora, não sei se vocês conhecem, ele fez uma grande venda da empresa dele de tecnologia, está nos ajudando nessa questão, inclusive ele faz parte do movimento Nosso Avaí, que o Bruno estava explicando a aquisição, e também da família De Paula, né, com a Kaká, mas principalmente o Jaime, que é da Nelway, que trabalha com bastante questão de Big Data. Eles me ajudaram a compor esse plano, e eles vão me ajudar a trabalhar a implementação desse plano. Mas aí, para eu ter tecnologia, eu vou precisar de um diretor de futebol que valorize a tecnologia e utilize a tecnologia, senão ela não serve. E aí que é a questão, de a gente achar esse profissional no mercado, né? E a gente já procurou por aqui, a gente tem opções, a gente já conversou com alguns profissionais, eu fiz entrevistas, e está engatilhado. Se eu ganhar a eleição, o diretor de futebol vai atuar nessa locomotiva para puxar esse trem. Esse diretor que você fala é o chamado executivo de hoje, não seria o Felipe Ximenes? Não, a gente vai procurar um profissional com outro perfil, que é um perfil tecnológico. Não inviabiliza a presença do Marquinhos no departamento de futebol? De jeito nenhum. Marquinhos é uma engrenagem fundamental. Porque além da tecnologia, Paulo, existe a questão da paixão, da emoção. A minha próxima pergunta. Do pertencimento. Não é só tecnologia. Tecnologia é uma das ferramentas que você vai atrás. Mas a questão de você entender a pessoa, olhar no olho e ter um compromisso e falar a verdade, ter transparência, tudo isso faz sentido. Mas faz a pergunta para mim. Eu estou ouvindo vocês dois falarem bastante da inovação, da tecnologia, do profissionalismo da parte técnica. E a gente sabe que até nas empresas a paixão é importante, ainda mais em clube de futebol, né? Ter a paixão, a identificação com o que está fazendo, com o clube, com a empresa e por aí vai. Então tem que saber aliar, porque daqui a pouco começa a entrar só técnico, gente que não tem identificação, e o clube perde a sua história, a sua tradição e aquela dedicação extra que vem da paixão. Mas essa tua fala cabe muito num ambiente de uma sociedade anônima do futebol, que agora foi aprovada. Como é que você vê, como é que você encara essa possibilidade de transformar o clube em uma sociedade anônima do futebol? E se isso ocorrer, que formato ela teria? Seria com o investidor chegando e tomando conta, mandando no clube, ou investidor chegando com parte de investimento, o clube mantendo o domínio da gestão? A questão da sociedade anônima do futebol é uma legislação nova, aprovada recentemente pelo Congresso Nacional, e ela regula uma das formas possíveis de uma associação desportiva trabalhar. Então, o Avaí hoje é uma associação sem fins lucrativos e eu consigo implementar todas as questões de tecnologia e de mudanças que eu pretendo implementar com a forma societária atual, sem problema algum. Agora, se o governo federal conseguir aprovar um tratamento, por exemplo, um tratamento tributário diferenciado para a SAF, em que um clube associação, ele paga, sei lá, vou chutar, 27% de imposto, e uma SAF vai pagar 15% de imposto, essa é uma medida que faz economizar um gasto, e aí compensaria um estudo para tentar mudar uma forma jurídica do clube para haver um encaixe tributário. Mas, por enquanto, eu não vejo esse movimento acontecendo, né? Principalmente porque o governo ainda não deu esses benefícios tributários
que o pessoal esperava, né? Mas pelo que eu acompanhei, houve um veto do presidente a dar uma diferenciação tributária. A associação sem fins lucrativos paga em torno de 6% hoje de impostos, e o Congresso tinha aprovado parâmetros parecidos para a SAF, Sociedade Anônima do Futebol. O presidente, por recomendação da área de economia, vetou, mas voltou ao Congresso, Senado e Câmara, e o veto foi derrubado. Então, a lei entrou em vigor e os parâmetros estão parecidos de impostos. Até o ponto que eu estou informado, será assim. Então, sobre esse ponto, já que tem essa informação aí que eu não tinha, não faz sentido tu trocar um modelo de uma empresa por outro modelo só por causa do nome SAF ou nome. Então tem que entender quais são as motivações que um clube tem que ter para fazer isso. A gente tem observado o Vasco, o Cruzeiro e o Botafogo estão nessa iniciativa. E eu entendo que a estratégia deles é conseguir uma recuperação judicial para equacionar a questão das dívidas deles. Não seria abertura para o capital externo justamente para a venda de ações, por exemplo? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê a iniciativa do Atlético Paranaense, que tem caixa, que não está endividado, e está indo pelo mesmo caminho e pode ser uma alternativa como essa. Agora, nós temos que ficar atentos a essas oportunidades. O problema é que muita gente vincula a questão da SAF com um investidor, com um grupo que vem trazer dinheiro para um negócio. O que eu vejo atualmente, eu estava falando há minutos atrás da situação financeira do Avaí com a dívida de 100 milhões, como é que um presidente, qualquer que seja, com uma dívida dessa, vai sentar num balcão de negociação com alguém com um dinheiro oferecendo para tirar o cara da lama? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no outro lado da ponte. Passou o primeiro aventureiro e eles entraram. Não pode acontecer isso no Avaí. Então, meu plano é justamente entender os movimentos do mercado e tentar sanear o clube para que eu sente na mesa de negociação futura, né? Nem sei se vai ser eu, porque em 4 anos eu não sei se eu consigo chegar nesse patamar que eu acho que é viável. Porque, assim, um clube de futebol, o valor de um clube de futebol, ele não é só o valor da dívida que tem lá. Quais são os métodos que são utilizados? Como é que é a formação da base desse time? Como é que é o estilo de jogo dele? Que tipo de jogador ele está formando? Porque isso é o grande ativo que vai vir para o clube. Quais são os métodos? Quem são os profissionais que estão trabalhando lá? Eles usam tecnologia? Eles usam isso? Então eu vou ter um conjunto de ações, né, que eu vou valorizar o clube. O clube tem uma transparência dos seus números. Os números são auditados por uma auditoria renomada internacional e de credibilidade. Então eu chego para uma mesa de negociação completamente diferente. E esse é o passo. Eu não estou pensando agora em SAF, em investidor. Não tem nada disso e eu não estou pensando nisso. Mas eu tenho que... A obrigação do novo presidente é preparar o clube para esse passo, porque isso aí é uma coisa inevitável no futebol. O mundo, o business do futebol está mudando, internacionalmente, inclusive, e essa onda vai chegar no Brasil. Já chegou com o Bragantino e com algumas outras iniciativas, né? Estamos entrevistando aqui nos canais VEG Esportes os integrantes da chapa 2 das eleições do Avaí, Avaí Centenário, Paixão e Inovação, o candidato à presidência Júlio César Hetz e o candidato a vice-presidente Bruno Comicioli. Já temos aqui 44 minutos de entrevista, ou seja, mais 16 minutos pela frente ainda nessa nossa conversa. Caso sejam eleitos, quem será o técnico do Avaí? Haverá renovação de contrato com o Claudinei Oliveira? Vou deixar essa para ti, Bruno, é fácil. Isso aí tá fácil. Na verdade é o seguinte, a gente quer definir um perfil. Mais do que nome, o ideal e o nosso projeto é que a gente defina um perfil do departamento de futebol. Então, não só do treinador, quando a gente fala do DNA Avaí, o DNA Avaí é uma série de características que representam o clube, que demonstram
os valores, o sistema, o modelo de jogo, a forma do Avaí, a forma como a torcida enxerga o Avaí dentro de campo, são conceitos que, numa primeira análise, podem parecer subjetivos, mas que eles devem ser colocados dentro dessa construção. Isso vale para o profissional que vai comandar o departamento de futebol, isso vale para todas as ações que a gestão vai tomar em relação à comunicação com o torcedor, e isso vale também para o treinador. A gente, logicamente, não conversou ainda com o Claudinei. Certamente o Claudinei tem um histórico de sucesso no clube, mas a gente quer, antes de falar de nome, a gente quer junto construir um perfil de trabalho para o departamento de futebol, para os atletas que serão contratados, para os profissionais que vão trabalhar nesse departamento, incluindo o técnico. Júlio, vamos... Eu não entendi bem. Claudinei continua ou não, se vocês forem eleitos? A gente não tem essa resposta agora. A gente conversa com Claudinei, sem dúvida. A gente reconhece a relevância do Claudinei e a importância para ele na história recente do clube, 2 acessos, e um dos treinadores que mais comandou o Avaí, mas isso vale para todos os profissionais que vão atuar na gestão. Existe um perfil e existe uma ideia e a gente vai se ater a essa ideia. Paulo, tem duas questões aqui, né? A gente vai ter um perfil, Claudinei vai gostar de trabalhar com o perfil que a gente está colocando, então ele também vai ter a oportunidade de se manifestar. Ele é uma pessoa que a gente vai conversar, tem um respeito muito grande por ele, a admiração pelo trabalho. Acho que ele fez um bom trabalho esse ano e já demonstrou fazer no passado. Mas a gente é um profissional que tá na nossa alça de mira para conversar. Mas aí eu tenho que entrar em acordo com ele. Bom, partindo para essa área de futebol, realmente, diretamente, que é para o torcedor o que mais interessa. Qual é o orçamento que o Avaí vai ter? Porque certamente não, isso é um fato. O orçamento de Série B é tanto de entrada quanto o custo, e o de Série A é outro completamente diferente. A entrada é grande, mas só que o investimento tem que ser muito alto também. Historicamente, a gente tem o parâmetro que nós temos são 2017, 2019, foram os últimos anos que o Avaí disputou a Série A. A gente calcula e tem uma previsão de um valor de 60 a 80 milhões. Certamente, o orçamento a ser disponibilizado para um investimento em futebol, ele vai depender muito daquela auditoria, do primeiro ato de gestão. A gente tem que entender o que é a dívida de curtíssimo prazo, aquele valor que o clube vai ter que despender para conseguir tocar as suas atividades nos primeiros meses e, a partir daí, desenhar o orçamento disponível para o futebol. Existem também fatores ali que são incertos nesse cálculo, como, por exemplo, qual a premiação para o clube que fica ou não fica. Tem que se fazer uma previsão orçamentária para conseguir ter um pouquinho mais de assertividade nesse cálculo. Nesse momento, é impossível dizer, não, quem disser, não, são 50 milhões, são 40 milhões, são 20 milhões, certamente está chutando, e a gente não quer chutar. A gente tem que fazer o diagnóstico correto com as informações corretas. Mas você não sabe se o Avaí vai ser 10º ou vai ser 16º, ou vai ficar na última antes de cair, porque é evidente que o projeto de vocês não é cair, mas só que a partir do dia 5 vocês já vão ter que ir para o mercado e começar a tirar dinheiro para trazer jogador. E para rescindir com os que estão aqui, enfim, para renovar. A locomotiva começa a caminhar amanhã e o dinheiro da locomotiva só vai chegar em agosto, talvez. Isso, assim, recentemente alterou um pouco, né? A receita da Série A, ela não vem mais só a partir do meio do ano, já na distribuição, ela começa já no início do ano. Apenas as variáveis depois, de acordo com a colocação. A variável depois, que representa 25%, né, daquele contrato, é um contrato que está em vigor, já foi assinado em 2017,
Então, o Avaí tem essa previsão de receita já determinada, pré-determinada em contrato. Certamente a gente tem capacidade, e não só o Júlio, como a equipe do departamento financeiro que vai acompanhar, tem condições de ter uma previsibilidade, mas certamente isso depende do cenário que vai ser traçado a partir do momento que a gente entrar lá. Bom, tem um detalhe. Está na Série A, já eleva, porque os jogadores... Isso aí é dito pelos jogadores, eles querem jogar uma Série A. Bom, e aí tem um problema do departamento de futebol, né? Dependendo do time que vão montar, o departamento de futebol tem já garantido, aliás, o clube tem garantido, aproximadamente, o Paulo, quanto é que é assim? 60 milhões aproximado? Não, é o que ele acabou de falar, né? Aproximadamente 35, 38 milhões garantidos na distribuição inicial, 40% do total. Para cada clube vai um percentual. Aí a posição no campeonato é mais uma aí quantia. Ganha um prêmio. Isso. E depende também do número de jogos transmitidos em TV aberta ou TV fechada, que pode chegar a 75 milhões. Bom, então, mas já tem pelo menos essa garantia, né? Pior que vai para uma Série B que tem 10 milhões de reais. Aí você recebe um pepino desses jogadores em atraso, 4 meses, e não sei mais que, lavadeira, não sei, né? Tem uma época aí que a lavadeira não mandava... Não vou mandar as camisas não, só se pagar. Então, tem esse problema aí da dívida, né? Dos jogadores, e que o remédio é pegar o dinheiro antecipado. Acho eu assim, né? Pergunta se haverá antecipação de verba, por exemplo, televisionamento. Eu vou assumir o clube só no dia 1º. Se for antecipação, quem tem que solicitar é o presidente Batistotti. Já solicitou. Então, tem que... Desculpa, Júlio, mas isso é legal? Sim, porque a gestão vai dele vai acabar até o minha final do gestão em dezembro. Mas eu posso solicitar uma verba que é do ano que vem, é da gestão que vem? Existe uma previsão estatutária no Estatuto do Avaí. Isso é legal, então. Tem um limite. Tem um limite 30%, de 30% Não, perfeito. de antecipação dos recursos do ano seguinte. Deixa eu fazer uma questão relacionada à eleição em si. O fato de ter 2 candidatos de oposição é bom ou é ruim para a tua candidatura, para a candidatura de vocês? Bom, primeiro, é bom porque o torcedor havaiano tem 3 opções de escolha. Não é só o A e o B. Tem 3, 1, 2 e o 3. A democracia pressupõe isso. Mas, se você olhar o quadro situação versus oposição, a oposição está dividindo votos. É isso que você quis dizer. Eu acredito que o presidente Batistotti ficou contente com 2 chapas de oposição. Ele se sentiu traído. Vocês têm esse sentimento de traição porque trabalharam lá, como também a outra chapa de oposição? Traição é uma palavra forte. É uma palavra forte. Eu, quando ajudei na reeleição do Batistotti, em 2017, nós tínhamos um projeto chamado Avaí para o Futuro. Eu estava fiel àquele projeto. E segui por 3 anos ao lado do Batistotti porque ele era fiel àquele projeto. Quando ele pegou e abandonou esse projeto, que tratava do equilíbrio financeiro, tratava de sérias questões, e passou a afastar o grupo que o apoiou naquela eleição, você acha que eu tinha que ficar fiel a uma pessoa ou fiel às ideias do clube? Então eu sou fiel às ideias do clube. Né? Agora, do ponto de vista dele, eu até posso entender que ele se sentiu traído. Mas do meu ponto de vista, ele traiu o nosso projeto anterior. Pode perguntar isso. Olha, compara a nominata de apoio do Batistotti na eleição de 2017 e compara a minha nominata desse ano. Será que tem tanto traidor aqui no Avaí? Então, a palavra é muito forte. Eu repudio esse tipo de palavra
E a minha fidelidade é ao projeto do clube, é ao Avaí, não a uma pessoa. Eu não vou ficar casado e abraçado com um erro. Não vou fazer isso. Não é da minha personalidade. Então, do ponto de vista da palavra traição, que eu acho uma questão forte, eu respeito a opinião dele, mas eu estou bem tranquilo, durmo bem tranquilo com relação a isso. E o contexto da eleição, como é que vocês encaram o fato de ter 3.000, acho que não chega a 3.400 sócios em condições de votar, e certamente não irão todos votar, então a eleição fica ainda mais imprevisível, né? Como é que vocês encaram essa situação? O que tem captado por aí? O que a gente tem feito nas últimas semanas, além, logicamente, de detalhar as nossas propostas e tentar conversar o máximo possível com o torcedor havaiano, é justamente sensibilizar da importância de votar. O Estatuto do Avaí permite o poder de mudança na mão do torcedor. E o que nos cabe nesse momento é justamente isso. Além de apresentar a proposta, ressaltar a importância e incentivar que o torcedor vá votar, porque ele pode efetivamente fazer a mudança do clube. Está só nas mãos, nos votos dos torcedores. O processo de eleição no Avaí é completamente diferente dos outros clubes aqui em Santa Catarina, né? Você tem Joinville, Criciúma, Chapecoense e Figueirense, você tem lá o Conselho Deliberativo, eles resolvem ali quem que vai ser o mandatário naquele período. O torcedor havaiano não, ele pode escolher quem que manda. Aliás, o mandatário é quem recebe o mando de quem manda. Então, o torcedor havaiano que manda. E agora a responsabilidade está com ele. Qual que é o nosso papel aqui? A gente está apresentando um caminho. Batistotti está fazendo a mesma coisa, Bonatelli está fazendo a mesma coisa. A responsabilidade é de quem manda. O torcedor havaiano vai ter que ter a responsabilidade de, se ficar em casa e não votar, ele está atribuindo a outro sócio o direito de escolher o seu mandatário. É mais ou se menos ele for como lá, reunião de condomínio, né? Quem não participa não pode reclamar, né? se a mudança, ou os rumos do clube, está na mão dos torcedores. Depende deles. E poderíamos ter um colégio eleitoral de 50 mil havaianos, por exemplo? Poderia? Nada impede, né? Poderia. Fala nisso, vocês acham que quantos, tem 3.000 e poucos aí que podem votar, quantos vão comparecer? Miguel, a gente recebeu uma relação de nomes da secretaria, dos aptos a votar, tinha 3.102, para ser exato. Quase 3.100, né? Cerca de 3.100. Na última eleição, que foi feita em 2017, foram 932 votos. Tá? E tinha mais ou menos, acho que o mesmo número de sócios ali, eu acho que talvez um pouquinho mais o colégio eleitoral. Porque não tinha pandemia, né? É um cenário diferente, né? E agora com pandemia, com... Bom, aí a questão tem um conjunto de fatores, né? Vai ser a eleição obrigatoriamente, pelo estatuto, num sábado, das 9 da manhã às 18 horas. Então o sócio vai lá e faz o seu voto. Ele tem 2 votos. Um voto na diretoria executiva e um voto para a chapa do conselho. É cédula, né? É uma cédula, papel. Vai ser feito em papel e E no cédula. sábado, 18 e alguma coisa, já se sabe o presidente. 18 horas e alguma coisa, contando os votos, aí sabe o presidente. E pela relação de votos das chapas do conselho, vai compor com os primeiros nomes da lista de cada... Pode ter três grupos de conselheiros de 3 chapas diferentes. Pode ter só uma chapa ou pode ter 2. E se você for eleito, certamente a próxima eleição terá urna eletrônica, porque o teu foco é inovação e tecnologia. Exatamente. Teremos tablets para todo mundo. Eu tenho um parente da minha esposa que ele é conselheiro do Atlético Paranaense. E quando o Atlético estava decidindo na Assembleia Geral a transformação em SAF, ele votou do computador dele com uma senha. A eleição da OAB na quinta-feira passada foi totalmente eletrônica.
Então, Hoje já é a muito tendência. comum, né? É a tendência. A do PSDB deu problema. Eu não estou dizendo que a tecnologia é uma varinha mágica que resolve todos os problemas, tá? Às vezes ela é mal utilizada, tem falhas. Pior a tecnologia já fez, já criou o VAR, né? Ô, Miguel, não vamos reclamar do VAR essa semana, né? Melhor não. É uma pílula também para acalmar aí a turma, é bom, hein? Turma, fechamos 1 hora de entrevista, de bate-papo. Por favor, as considerações finais, o convite até para o torcedor havaiano comparecer neste sábado na ressacada. No dia 4, a gente tem a oportunidade, o torcedor havaiano tem a oportunidade de mudar o rumo do Avaí. O Júlio e eu colocamos os nossos nomes à disposição, mas mais do que os nossos nomes, um projeto completo, robusto, à disposição do clube. Então, torcedor havaiano, eu, Bruno Comicholi, peço o seu voto na Chapa 2 Avaí Centenário no dia 4 de dezembro. Reforçando as palavras do Bruno, a responsabilidade do mando está na mão do torcedor. Quero que eles compareçam em grande número na ressacada para escolher o mandatário aí na próxima gestão. E é uma gestão importante que tem o centenário do clube envolvido. A responsabilidade está na mão da torcida. Convoca a torcida para vir à ressacada, fazer o exercício do seu voto, né? Peço que considerem a opção pela Chapa 2, né? Pedindo o voto de vocês. Visitem o site www.avaicentenario.com.br. Lá nós temos todas as propostas detalhadas e nós temos lá uma área de perguntas em que eu e o Bruno temos visto isso constantemente e estamos respondendo aos torcedores as dúvidas que são as mais variáveis, várias ideias que estão nos apresentando. Esse é o caminho, trazer o torcedor para a responsabilidade do clube. Contamos com o torcedor havaiano nessa empreitada. Júlio César Red, candidato à presidência do Avaí. Bruno Comicholi, candidato a vice-presidente. Fechamos assim a nossa série de entrevistas durante esta semana com os candidatos ao pleito do Avaí Futebol Clube, que ocorre neste sábado. E no sábado, com total cobertura dos canais VEG Sports, em especial já na reta final de votação, início da apuração às 6 horas da tarde. A você que esteve conosco, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite.